E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é o verdadeiro motor invisível do mundo corporativo: as tarefas automatizadas. Sério, já parou para pensar nisso? Aqueles relatórios que aparecem magicamente na sua caixa de entrada, transferências de arquivos rolando de madrugada, sistemas inteiros se atualizando sozinhos. É um mundo que funciona no piloto automático, sabe? Um universo silencioso de automação. Pois é, e tudo isso graças a uma palavrinha mágica: Jobs. É isso aí. E a nossa conversa hoje é justamente sobre a história dessas rotinas. A gente vai fazer uma viagem no tempo, começando lá no Chrome do Unix e chegando até os cron jobs super modernos do Kubernetes. Então, bora lá? Ok, nossa viagem começa lá atrás, nos anos 70. O Unix estava crescendo, se popularizando, e com isso surgiu uma necessidade bem básica, mas fundamental. Como é que a gente executa comandos de forma automática, sem precisar que alguém fique ali digitando na frente do terminal o tempo todo? E foi daí que nasceu o Chrome. Basicamente, uma ferramenta para agendar tarefas que se repetem. E olha, isso virou a espinha dorsal de qualquer administrador de sistemas. De repente, era possível fazer processos rodarem num ciclo perfeito, contínuo. O que fez o Chrome ser tão genial? Simplicidade e previsibilidade. Ele era super leve, não pesava no sistema. Com pouquíssimas linhas de código, você já conseguia automatizar backups, fazer rotação de logs, enfim, deixar todo aquele trabalho pesado para rodar de noite quando ninguém estava usando o sistema. E só para fechar o pacote da época, tinha também o comando AT. É bem simples de entender a diferença. Se o cron era para tarefas recorrentes, tipo um relógio, o AT era para executar uma coisa uma única vez num horário marcado no futuro. E pronto, cada um no seu quadrado, com propósitos bem definidos. Enquanto essa galera do Unix vivia no terminal, lá no mundo Windows a história foi um pouco diferente. Eles criaram o agendador de tarefas. A ideia central, exatamente a mesma. Mas a abordagem, nossa, totalmente outra. Em vez de linha de comando, uma interface gráfica bonitinha, com assistentes, tudo para facilitar a vida de quem administrava o sistema. Beleza, vamos avançar um pouco no tempo. O mundo dos negócios começou a ficar bem mais complexo. E aí, só agendar um script para rodar de vez em quando já não dava mais conta do recado. A gente precisava de mais controle, de mais inteligência no processo. É aí que entram os pesos pesados da automação corporativa, ferramentas como CTRM e AutoSys. E eles trouxeram conceitos que mudaram o jogo. Pensa só, agora um job podia depender do sucesso de outro. Passou a existir controle de SLA, sabe, para garantir que tudo ia ser entregue na hora certa. Tinha janelas de execução e, o mais importante de tudo, um jeito muito mais robusto de lidar com falhas. E essa tecnologia não era um luxo, não. Virou algo vital para coisas super críticas. A gente está falando de processamento de transação bancária, conciliação financeira, a troca de dados entre empresas, o famoso EDI. Era como se fosse uma teia de aranha de jobs, onde um dependia do outro para tudo funcionar. Então, a grande virada de chave foi essa. A automação deixou de ser só uma coisa legal de ter para virar um pilar da confiabilidade do negócio. A falha de um job não era mais um probleminha técnico, podia derrubar uma cadeia inteira de processos de negócio. O risco era muito maior. E aí, a gente chega nos dias de hoje. A era da nuvem, dos containers, novas formas de trabalhar. E claro, a automação teve que evoluir de novo para acompanhar tudo isso. O movimento DevOps chegou e basicamente mudou as regras do jogo. A automação não podia mais ficar trancada numa sala com a equipe de operações. Ela precisava ser acessível para os desenvolvedores também. Tinha que ter visibilidade, controle e principalmente autoatendimento, o famoso self-service. E aí que surgiram ferramentas como o Rundeck, que fizeram essa ponte. Com ele, os jobs podiam ser executados a qualquer momento, sob demanda, por uma interface web ou via API. E com controle de acesso, auditoria, tudo certinho. Os jobs saíram da madrugada e vieram para o dia a dia da operação. E chegamos no Kubernetes. O mais interessante é que ele meio que resgata aqueles conceitos lá do começo, mas numa arquitetura completamente nova. A gente tem os jobs, que são para tarefas que rodam uma vez só e acabam, e os cron jobs, que, como o nome já entrega, são basicamente o nosso velho amigo cron, só que repaginado para a era dos containers. Mas a grande sacada aqui é como as coisas acontecem. No Kubernetes, cada tarefa roda isolada, dentro de um pod. O sistema já te dá escalabilidade e tolerância a falhas de bandeja. E, talvez o mais importante, tudo é definido como código. Isso permite automatizar a automação, versionar tudo, é outro nível de controle. Então, quando a gente olha para essa jornada toda,
Desde aquelas salas de servidores lá dos anos 70 até os clusters gigantes na nuvem de hoje, a gente percebe uma coisa curiosa. A tecnologia mudou da água para o vinho, mas os problemas essenciais, esses continuam os mesmos. O que é que nunca mudou? Bom, sistemas ainda precisam trocar dados entre si. Processos ainda precisam rodar sem que ninguém precise apertar um botão. E falhas? Bom, falhas ainda acontecem e precisam ser resolvidas. Esses são os pilares, a base de tudo. No fim do dia, seja trocando aqueles arquivos gigantes lá nos anos 90 ou processando milhares de microtransações em um cluster Kubernetes, o princípio por trás é o mesmo. As rotinas agendadas, os jobs, continuam sendo esse coração silencioso que faz o mundo da TI girar. Então, da próxima vez que um sistema simplesmente funcionar, sem ninguém precisar fazer nada, lembre-se, é quase certeza que tem um job rodando ali por trás, nos bastidores. E fica aqui a provocação final. Qual desses agendadores que a gente conversou hoje marcou mais a sua carreira? Pensa aí. Valeu por acompanhar essa nossa análise.